que é ser feliz? O ser humano sempre buscou esse estado de plenitude. Para falar sobre felicidade, desejo e como isso afeta todos os tipos de relações sociais, o Canal Livre recebe o doutor em filosofia Luiz Felipe Pondé. Ele é autor de vários livros e a sua obra mais recente é A Filosofia da Adúltera, Ensaios Selvagens, com textos inspirados na obra de Nelson Rodrigues. Boa noite. E para entrevistar o filósofo Luiz Felipe Pondé, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Ricardo Boechat. Professor Pondé, muito boa noite. Prazer em recebê-lo no Canal Livre. E eu queria lançar uma pergunta que é quase um desafio. A busca desenfreada pela felicidade é inerente a esse bicho, ser humano, ou ele foi adquirindo essa noção de que ele deveria buscar e procurar essa felicidade a qualquer preço? Olha, acho que a palavra felicidade, ela recobre uma série de significados, que está muito mais preso ao que a gente entende hoje como realizar o desejo e fazer o que quer e ter o que quer, do que se você for para trás 1000 anos, 2000 anos e tal. Quando você fala de bicho humano, o que me parece, por exemplo, como afirmam alguns filósofos que a gente chama de utilitarista, o que me parece é que o ser humano foge da dor de alguma forma. A maior parte dos seres humanos foge da dor. Evita o sofrimento, evita a morte, portanto, não acho que todos, não todos, mas me parece que sim, a maior parte foge da dor e do sofrimento. Por isso, a ideia de felicidade, me parece talvez de uma forma mais básica ou animal, se referir a nós como animais, me parece que está associada a essa ideia de que a tristeza, a dor, o sofrimento é ruim. O problema é que, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma pessoa, quando tem muito o que quer e realiza tudo o que quer, fica meio boba. A sabedoria popular afirma que o sofrimento molda o caráter. Não acho que sempre. Você pode sofrer muito e morrer alguém sem nenhum caráter. Mas há uma suspeita, né, que eu acho que tem a ver com certo senso comum, que uma pessoa quando tem tudo, sabe quando você dá tudo para a filhinha, para o filhinho, fica mimado, fica meio besta? Ou seja, um certo atrito com a vida me parece necessário para não deixar você... Professor, o senhor começou um artigo seu, não sei se num livro ou se em algum jornal ou na internet, dizendo Deus me livre de ser feliz. Ah, sim, minha coluna da Folha, alguns anos atrás. Isso. Foi uma coluna específica. Deus me livre de ser feliz. Sim. Uma posição bem radical contra a possibilidade de ser feliz. Eu queria saber por que te horroriza tanto a felicidade. Não, na realidade não me horroriza a felicidade. Me horroriza o discurso brega sobre a felicidade, né? Acho que pessoas normais buscam sofrer menos e ser felizes. Justamente porque a vida é muito sofrimento, muita frustração, a gente tem que se adaptar. Nós somos o único animal que a gente se adapta ao meio externo e ao meio interno. A gente tem um problema com o meio, os outros animais não têm esse problema. Então, essa coluna especificamente foi uma das colunas que deu mais retorno na Folha de polêmica e pancadaria no sentido de debate, né? Eu imagino que muitos se sentiram imbecis, né? Se sentiram ofendidos, né? É que eu normalmente quando eu escrevo, uma vez uma outra coluna eu escrevi dizendo assim, não estou nem um pouco preocupado com você, caro leitor. E quando eu faço isso, na realidade, eu estou provocando um pouco essa tendência contemporânea, que eu acho que está muito associada a essa frase, que é todo mundo se ofender com tudo, todo mundo considerar um absurdo você emitir uma opinião que o outro não gosta, né? Mas quando eu falei Deus me livre de ser feliz, eu estava me referindo, ao longo da coluna, eu estava me referindo a essas coisas de fórmulas de felicidade, de você achar que existe um caminho para a felicidade, quando eu acho que não tem caminho, não tem fórmula. Acho que a literatura de autoajuda é uma das maiores provas de que as pessoas consomem qualquer lixo para ser feliz. Um amigo meu de juventude, de muitos anos e tal, anos 60, aquela coisa de você ir para a praia e ficar filosofando, Sim.
fumando falando para as maconha. meninas se liberarem, falando para as meninas se liberarem, né? Seja livre aqui comigo. Lia Machado de Assis para jogar umas conversas. Machado é um bom filósofo de praia. Mas é isso. Eu curtia muito isso. Esse meu amigo dizia assim, e de fato as meninas ficavam encantadas. Viver é sofrer, felicidade é a lacuna. É claro que é na filosofia para as meninas, Funciona e com as funcionava, meninas, ele papou várias delas com essa conversa fiada, mas eu queria te perguntar primeiro se a felicidade é algo que pode ser de fato alcançado, e se não é mais realista focar a nossa ambição por algo que se contrapõe à dor, ao sofrimento, à morte, à tristeza, na paz. Quer dizer, se a paz não é o sentimento possível de ser construído de fato pelo homem individualmente, no seu ambiente familiar e social, e a felicidade não, essa é um acidente de percurso. Olha, eu começaria fazendo uma referência que você disse que funcionava com as meninas, que me parece uma das coisas mais interessantes com relação às mulheres, e esse livro último fala muito de mulher por conta da inspiração rodriguiana, é a capacidade que as mulheres têm de se encantar com o intelecto masculino. Né? Isso devia ser estudado. Não está mudando, não? Não, acho que não. O que está faltando intelecto masculino. Não que isso esteja mudando. Acho que está faltando. Eu escuto muito isso de leitoras e amigas, essa coisa de... Bom, mas indo para o que você perguntou, eu acho assim, se a gente pegar na história da filosofia, por exemplo, tem uma escola grega e romana chamada estoicismo, em que isso era um tema. O mais importante é a tranquilidade da alma, né? Que é paz. E a tranquilidade da alma você aprende, por exemplo, não colocando a expectativa muito alta. Acho que nossa civilização, pautada pela ideia do individualismo do desejo, eu tenho direito a realizar meu desejo, acaba criando um sentimento de inquietação gigantesco nas pessoas. E um sentimento de que se você é infeliz ou não parece feliz, você é incompetente. Porque se você fosse competente, você era feliz. Quando, na realidade, uma pessoa que é extremamente preocupada com a competência, provavelmente será um neurótico, obsessivo e bem pouco feliz. Mas os estoicos lá atrás, não são os únicos, traziam essa ideia de que o mais importante é você diminuir a expectativa, usufruir dos amigos próximos, não ficar sonhando com o futuro, entender que nós estamos todos morrendo. Não pegar 5 horas de engarrafamento para chegar na praia. De jeito nenhum. Mas eles pregavam o prazer, eles relacionavam o prazer, os estoicos, o prazer com a felicidade. Só que é aí que Só que é o prazer que, como condição fundamental, tem que reduzir as necessidades. Exatamente isso. Quer dizer, tanto os estoicos quanto os epicuristas, os gregos tinham um certo, antigos me refiro, tinham um certo problema com a ideia de paixão, no sentido de pathos, que dá a mesma palavra doença, patologia. Então, tanto epicuristas quanto estoicos entendiam essa ideia do hedoné, que é prazer, né? A gente usa o termo hedonismo hoje num sentido completamente diferente do que os gregos pensavam. Vulgarizou-se muito essa palavra. A realidade era a redução do desejo que não seja necessário, ou seja, a redução da necessidade. Da ansiedade de querer mais. Você lembrou a paz, nessa busca da paz. Eu me lembro de um filme, A Doce Vida, com o Marcelo Mastroianni, que ele tem um amigo, ele é um jornalista, e esse amigo acho que é um sueco, que conta para ele que estava muito preocupado porque achava que tinha atingido a paz completa. E, portanto, ele queria se suicidar por isso. E ele se suicida no filme. Então, eu me lembro, até falando dessa visão Steiner. mais rasa... Esse personagem se chama Steiner. Steiner. Ele era um filósofo do filme. E ele morre por excesso de consciência de si mesmo. Eu imagino que deve levar o cara a se matar Agora, em face disso, eu vou para uma pergunta assim, da visão rasa da felicidade, que até lembra um slogan de campanha política. Tem gente que tem medo de ser feliz. Ou não? Sim, eu lembro dessa campanha. Não tenha medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. Olha, eu acho que ter medo de ser feliz está relacionado
uma ideia que circula pela filosofia, inclusive um filósofo bem próximo da posição do Steiner, a qual você se referia, que é o Schopenhauer, né, o alemão do 19, que dizia mais ou menos assim: cuidado com o que você deseja, porque primeiro a vontade te humilha, não deixando você realizar o desejo, mas pior ainda, ela vai te humilhar deixando você realizar o desejo. Então, essa ideia de medo de ser feliz, acho que tem duas chaves. Tem essa chave primeira, que é um sentimento de que o Oscar Wilde dizia: o tédio é o único pecado para o qual não existe perdão. Acho que é um tema muito contemporâneo. Essa loucura atrás do desejo de realizar os sonhos, a felicidade ao portador, como a gente tem hoje, me parece que gera muito tédio. Agora, também tem uma outra forma dessa ideia de não ter medo de ser feliz, e a campanha, me parece, estava ligada a isso, é a ideia de que você não deve ter medo de acreditar que é possível ter esperança. Acho que a campanha é por aí. Né? Tenho certeza que ela ia por aí. A ideia era assim: olha, não tenha medo de ser feliz, não seja satisfeito com o que você tem, não ache que ter uma inquietação para melhorar é ruim, não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Essa frase talvez pudesse ser dita para alguém que está num casamento péssimo e tem medo de separar. Ô, Mitre, eu vou pedir licença, tem uma pergunta da Maria Cristina Poli, que é ligada a de onde vem a felicidade. Vamos ver. Oi, Pondé. Eu gostaria de saber em que momento a gente começou a acreditar que felicidade era algo que a gente pudesse desejar, batalhar por isso, conquistar, e aí estava tudo resolvido. Pronto, acabou. Quem é que convenceu, quem é que vendeu essa ideia pra gente? Foi a publicidade, a religião? Como é que foi isso? Então, Poli, é assim... essa pergunta nos leva a essa questão de que a felicidade ela tem vários significados, pelo menos na filosofia e na religião. A ideia de beatitude, por exemplo, como os cristãos pensavam felicidade na Antiguidade e na Idade Média, até começo da Idade Moderna, está muito distante da noção de felicidade que a gente tem hoje, que é a noção a qual a Poli faz referência. Essa noção, os estoicos, como a gente pensava há pouco, para eles felicidade era paz, tranquilidade da alma. Essa felicidade a qual a Poli faz referência, me parece que está muito mais associada à emergência do mundo burguês, sem dúvida. O burguês é aquele que, por definição, cria o mundo no qual ele vai viver. Eu individualizo um burguês, então se eu fosse citar um nome, claro, não no sentido que ele inventou isso, mas ele é um filósofo que representa plenamente essa ideia. É o inglês do começo do 19 chamado John Stuart Mill. Quer dizer, é um utilitarista da segunda geração, uma geração de utilitaristas mais voltados para o indivíduo, para a ideia de que quem deve identificar aquilo que é útil para o seu bem-estar é o indivíduo, e não, como pensava o fundador, Bentham, que é o juiz, o governante, o líder, ou seja, aquele que é responsável pela gestão, digamos assim. Então, se eu tivesse que citar um nome, eu diria o Stuart Mill. Nasce no âmbito... Na pergunta dela, mas... Quer dizer, quem vendeu esse peixe? De que é isso? Eu acho que quem vendeu esse peixe foi a sociedade burguesa como um todo. Desde o cara que vendia batatas até o filósofo, depois quando surge a psicologia, a ciência. A ciência não tem a dúvida, porque a ideia de que você deve conhecer a matéria, submeter a matéria. Pega o Francis Bacon, por exemplo, outro filósofo na virada do 16 para o 17. O Francis Bacon, ele critica toda forma de conhecimento que não faz com que a natureza torne a nossa vida melhor. Então, assim, ele entende o conhecimento... Essa própria filosofia grega, ela começou com esse sentido, eu não vou dizer utilitarista, mas era como viver melhor. A filosofia grega estava a serviço, eu não vou dizer da felicidade, mas do bem-estar do ser humano. Os gregos pensavam... se a gente for falar, os gregos chamavam isso de eudaimonia, né? A felicidade. O Aristóteles pensava assim. Mas aí é uma felicidade sempre pensada em termos da polis, do coletivo, da relação, como a gente chamaria hoje, interpessoal ou política. Onde, aliás, surge o idiota, mas num outro sentido, né? Assim, porque o idiota que não grego participa exatamente, disso, né? isso. Do bem público. Mas eu queria te perguntar, professor, sobre um outro modo de ser feliz, que é aquele oferecido pelo cristianismo.
Eu me lembrei agora de uma coisa maravilhosa, um texto de Santo Agostinho, de 5 ou 6 linhas ali no Confissões, que o senhor deve ter lido. Sim. Quando ele e Santa Mônica, eles vivem um momento místico, 4 dias antes da morte dela. Uhum. E é uma espécie de contemplação de Deus. E naquele texto, naquela narrativa, você tem a felicidade de corpo inteiro. É a felicidade do cristianismo, puramente mística e espiritual, mas é a felicidade. Aliás, é isso que você fala, está ligado ao que a gente falava antes, porque Santo Agostinho é identificado como o filósofo que pela primeira vez intuiu a noção de espaço interior, e justamente no livro das Confissões. Isso. Quando ele fala que procurou Deus em toda parte e descobriu que Deus é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. E aí nasce a autobiografia também. As confissões são, eu acho um dos textos mais lindos da filosofia, inclusive quando ele se refere a Deus dizendo, ó beleza, né? Tarde te conheci, tarde te amei. Como dizendo, quanto tempo eu perdi antes de te conhecer, Deus, como tu és belo e tal. Pois então, esse trecho é a felicidade mística, né? Exatamente. Mas aí vem Satanás e inventa recentemente a pílula da felicidade, a felicidade química. E aí, professor? Eu acho, Boris, que na hora que essa pílula estiver sendo vendida, ela vai competir com Viagra. Certo? É isso que eu ia ela falar. porque o Viagra já é, de certa forma, a pílula da felicidade. Eu ia perguntar para o Boris onde é que compra, Boris. E se precisa de receita, porque aí é um saco. Vai sair o genérico, vai ser o completo. Essa pílula e o Viagra juntos. Por enquanto, nós ficamos com o Viagra. Mas já é um passo. Já é um passo em direção à felicidade. São esses claro, Coixá, são esses remédios aí que supostamente equilibram o ser humano, tiram de determinados estados depressivos de ansiedade, que são chamados de pílula da felicidade. Mas a pessoa realmente se sente um pouco zen. Ela sai da sua infelicidade e se aproxima da felicidade quando o meio ambiente e as influências que ela sofre são as mesmas. Eu tenho um amigo empresário que tomava uma dessas pílulas e ele falou, eu parei de tomar porque a minha empresa ia quebrar. Porque eu chegava nas reuniões, um tremendo um prejuízo e eu feliz da vida. Tá vendo que a felicidade pode matar? Mas é assim, olha... Tem alguma coisa a ver com idiota, isso não? Acaba ficando idiota. Por isso que eu digo, o estado de felicidade tem alguma coisa a ver com... a idiotice nesse risco de você ficar muito feliz e de repente você não perceber nem riscos, né? E há na filosofia uma histórica relação entre melancolia e inteligência. Como se você é meio melancólico, você enxerga coisa que o alegre, que é bobo, não enxerga, né? Mas eu queria voltar a essa coisa que o Boris falou, porque me parece importante pontuar uma questão. O sofrimento psicológico é absolutamente real. E eu não tenho dúvida que alguma dimensão química existe nisso. E que, portanto, uma das coisas que às vezes muitos colegas, eu digo, me refiro a escritores, intelectuais e tal, gente que trabalha com coisas, mundo do pensamento, me parece que às vezes, muitas vezes mente sobre isso, finge que a felicidade é só do homem comum, quando todos somos assolados pela epidemia da infelicidade, do sofrimento, da angústia, e por isso tem mercado. E aí, quando eu brinquei falando da relação entre essas pílulas e o Viagra, eu me lembro muito bem duas situações em ambientes diferentes, em que, discutindo o tema relacionado à felicidade, duas médicas que trabalham com medicina, essa foi uma discussão aqui, e isso também no Chile, eu não estava presente nessa, eu li sobre essa discussão no Chile e trouxe onde eu estava na aula, e uma médica aqui de São Paulo, que trabalha com saúde pública, trouxe a experiência de quando em algum momento foi feita uma distribuição de Viagra, como no Chile foi feito alguns anos atrás, e como elas recebiam cartas de pacientes extremamente felizes. Casamentos que saíram do buraco, ou pessoas que saíram do buraco porque começaram a tomar Viagra ou o marido. Mas aí nós estamos tratando de um fragmento da... compartimento. De um fragmento que eu diria até razoavelmente modesto do contexto filosófico. Mas é que tá. Eu acho que claro a vida... que o cara dá umazinha com alguma regularidade, isso é fundamental. Mas é isso que eu quero dizer. Pois é, mas a felicidade é modesta. Porque se for, digamos, se isso aí for um fator preponderante na construção da felicidade, basta ter a ereção. Mas é que tá. E alguém que nos acompanhe nela. Veja, claro, senão fica meia felicidade ou um quarto de felicidade. Mas assim, quando eu falava um pouco antes e citava o Oscar Wilde, aquela ideia dele quando ele diz que o tédio é o único pecado para o qual não tem perdão, acho que a experiência da felicidade é sempre de contraste, né?
Nesse caso da pessoa, ou do casal, ou do cara que não tem ereção e não consegue fazer sexo, no momento que ele começa a fazer sexo, ele vai ficar muito feliz. No momento que isso se tornar contínuo, provavelmente vai perder o efeito. E ele pode entrar no tédio, como metáfora. Não será suficiente. É contraste. Então, se eu sou uma pessoa muito deprimida, que não consigo sair da cama, que fico na cama numa ansiedade terrível e tomo outra pílula qualquer, que o Boris dizia, é claro que se eu posso, é como se tivesse um pesadelo acordado o tempo inteiro. No momento que eu tomo remédio e eu saio do pesadelo, aí eu consigo, de repente, trabalhar, consigo ter vontade de jantar fora, sei lá, consigo ter libido sexual. Ao longo do remédio funcionar, talvez eu entre em tédio também. Mas aí que está, não é perene. A receita da felicidade, se é que se pode dizer isso, para os epicuristas, por exemplo, ela se limita a coisas muito simples da vida. O Epicuro chama atenção exatamente para os desejos enormes, absurdos, materiais e outras coisas. Ele diz que a felicidade, ela pode ser adquirida ali nas coisinhas simples do dia a dia. Tomar um vinho, comer um pão, conversar com amigos. Aliás, ele dá esse exemplo, ele diz, você comer uma comida simples, tomar um vinho simples, pode te dar uma felicidade maior do que um outro desinformado com um grande banquete. É isso mesmo. Não é? Enfim, admitindo toda a dificuldade de se alcançar a felicidade ao longo da história do homem, foi mais fácil em alguma outra época? Hoje é mais difícil? Se tornará mais difícil ainda? Eu tenho a impressão, quando eu digo impressão, porque é impressão mesmo. Quando eu digo que os estoicos falavam isso, é uma impressão, é fato. Ou quando eu digo que a sociedade contemporânea é muito pautada pelo desejo, não é impressão, é fato. O que eu vou dizer é impressão, porque não tem como não sê-lo, né? Eu sempre sou um tanto torturado pela ideia de que era mais fácil ser feliz na Antiguidade e na Idade Média. Inclusive, a gente era mais livre. Hoje você passa o cartão, qualquer um te acha. E tem muita gente que, inclusive, pede nota fiscal paulista para ser achado pela Receita na hora que a Receita quiser achar você, em troca de um desconto no imposto de renda. Quando eu digo sua impressão, às vezes eu falo, que é um compartimento do que você perguntou, escrevo muito, né? A gente sabe que jornalismo tem muita redundância para poder fixar a ideia. Eu escrevo muito uma frase que é assim, acho que há 100 anos se fazia mais sexo do que hoje. Essa frase, que é absolutamente não científica, fala do quê? Da minha impressão, justamente hoje, como a gente é muito obcecado por felicidade, que a felicidade está muito presa à ideia da realização da vontade, não estou fazendo diferença entre vontade e desejo, que a felicidade ela é quase científica, né? No sentido que é estatística, como um cara do botão que instaura a felicidade interna bruta, que é indexada, que você tem questionários. Por isso eu tenho a impressão que hoje acaba se tornando mais difícil ser feliz, justamente porque a gente fala muito dela, no sentido de você tem que tentar ser feliz, você tem que correr atrás. Assim como hoje em dia, depois da revolução sexual, eu acho que as pessoas estão fazendo menos sexo. Mas, professor, tem a felicidade a posteriori. Sim. Ou seja, a promessa das religiões, da maioria delas, de que se eu não sou feliz hoje, se eu for realmente um burro de cargo obediente, eu terei a felicidade. Algumas religiões até oferecem sexo à beça. Em alguns casos. E o pessoal, o que o pessoal está procurando? A felicidade. Aí depois não vale. Depois, né, Boris? Depois, mas procuram. Não voltou ninguém para confirmar. E pagam por essa felicidade. Depois não vale, né? Mas a maior parte da humanidade se diz religiosa. Sobre essa história de sexo no paraíso, recentemente numa aula, a gente estava discutindo o caso dos terroristas islâmicos e tal, uma aula de mestrado e doutorado, e aí surgiu a conversa, um aluno, acho que vira para uma das alunas e fala, o paraíso feminino, vocês também iam querer homens virgens? Né? Era uma pergunta engraçada, ele estava brincando com elas, é claro. E aí a menina olhou para ele e falou assim, homens, o paraíso? Não, o paraíso feminino é um lugar onde a gente come e não engorda. Eu achei o máximo. A gente pensa sempre em mulher e ela falando... O Boechat tinha levantado uma questão aqui, Boris. Eu quero voltar à religião. Mas é uma questão do Boechat que faz parte do dia a dia do telespectador, que é essa busca da felicidade rápida, por exemplo, no fim de semana. Eu me lembrei outro dia daquele conto do Cortázar, a Autopista del Sul, que as pessoas saem para o fim de semana e começam a se matar e tal, em busca da felicidade. Isso acontece todo dia no Brasil. 5, 6 horas de trânsito para pegar 4 horas de sol, se não chover.
Isto faz parte do dia a dia das pessoas. Elas pensam nisso a semana inteira e no sábado o Boechat pega aí na sexta-feira à noite o avião para ir para Ipanema e não sei o que, Leblon, não sei o que, e achando que a felicidade está lá. Como lidar com isso, professor? Como é que o senhor encara isso? Não pegando a imigrantes durante 6 horas. Mitre, a felicidade está no Leblon. Deve ter nome, se você não descobrir esse caminho, é problema seu. Deve ter nome, signo, RG, entendeu? Deixa o Bode falar Antes de eu falar de religião, a jornalista Mona Dorf tem uma pergunta sobre o que é felicidade no século XXI. Vamos ver. Pondé, a gente vive num mundo de aparente felicidade. Todo mundo aparece bem nas fotos, nas ilhas de caras, nas revistas, compartilhando momentos felizes em família, como se não houvessem problemas, compartilhando seus apartamentos, suas viagens maravilhosas. E as redes sociais só fizeram aumentar isso. O que você acha desse tipo de felicidade, dessa alienação? Que mundo é esse que a gente vive hoje? Mona, eu acho que, assim, para mim as redes sociais é a grande experiência masturbatória do começo do século XXI. Espero que dentro de algum tempo ela passe, né? E nesse sentido, quer dizer, veja, eu tenho clara certeza que as redes sociais podem exercer um papel profissional, inclusive não tenho dúvida, não é o meu caso, mas eu acho que sim. Pode uma pessoa extremamente solitária, recentemente eu vi uma pesquisa em que, à medida que você vai passando os 30 anos, as redes sociais viram mais vício. Ao contrário do que se imagina, mais jovens vivem nas redes sociais com pessoas com as quais eles vivem na realidade, no mundo real. Passando dos 30 anos, as pessoas ficam cada vez mais com um conjunto de amigos que não são reais e estão nas redes sociais. Acho que redes sociais, para mim, é masturbação. Nesse sentido da felicidade a qual a Mona se refere, e me parece que, assim, é o maior indício de que as pessoas são terrivelmente solitárias, sem vínculos mais concretos, viciadas em likes. E, inclusive a pesquisa mostra isso, quer dizer, quanto mais likes, quanto mais angustiado você é por likes, mais velho você é. Né? Fala da solidão, do fracasso dos relacionamentos, da profissão e do trabalho, que é quase sempre frustrante. Ou seja, para mim, essa coisa de bater foto dizendo que você está ótimo, ou dizendo que você andou de bike e salvou o planeta enquanto estava andando de bike, essa necessidade de projetar a autoimagem de feliz nas redes sociais, é um dos maiores sinais e sintomas, diria um médico, do estado de infelicidade, de insatisfação, de solidão que as pessoas têm. Pondé, não sei se há algum tipo de estudo, enfim, tende-se a ficar mais em paz à medida em que se envelhece em relação a essa busca pela felicidade? Essa é uma demanda de que faixa, de que momento da vida? Existem estudos, talvez alguns 2 anos atrás, esses estudos apareceram em revistas tanto do lado de fora do Brasil quanto aqui, que afirmam que você, até uns 30 anos, as pessoas são mais felizes, se dizem mais felizes. A partir dos 30 anos vai caindo isso. Quando você está lá pelos 45, você é super infeliz. 50 anos está querendo se matar. 52, 53, quer dizer, já não tem o mesmo corpo, já não tem a mesma beleza, já não tem a mesma ereção, já não tem a mesma libido. As mulheres estão na menopausa, começam a suar, se sentem feias, sente a chegada daquela menina de 22 anos inteirinha ali rondando. Então, seria o pico da infelicidade lá pelos 45, 55, 58, é o momento fundo do poço. Se você consegue sobreviver a isso e consegue se preparar para os 65, 70, sabendo que você não terá o mesmo corpo, sabendo que você, por exemplo, sabe uma pessoa de 65 anos querendo fingir que tem 25, eu acho uma das coisas mais terríveis do mundo. Né? Querendo fingir que adora o mundo do mesmo jeito, que está super saudável. Eu não quero dizer que com isso a pessoa tem que se matar de comer coisa ruim, não é isso que eu quero dizer. Mas essas pesquisas dizem que a partir dos 60 anos, se você construir uma razoável aposentadoria financeira, no sentido de que é rico, mas que não vai passar fome e depender de filho. Se você tem um corpo razoavelmente saudável, que você não está o tempo inteiro sentindo dor ou morrendo, a felicidade volta.
o índice da curva sobe de novo. E, na realidade, pessoas de 70 anos se encontram com pessoas de 25 anos, no sentido de que a felicidade retorna, é um outro tipo de felicidade, mas que é essencial o aceite, digamos, aceitar o processo de envelhecimento. Ou seja, aceitar que a morte está chegando. Me parece que é um pouco isso mesmo, isso deixar mesmo. de viver essa angústia de que a morte representa... Desencanar um pouco, mas eu queria voltar à pergunta da religião. Então, eu vou pedir a licença, nós vamos fazer um intervalo e depois voltamos à questão da religião. E voltamos com o Canal Livre, que essa noite fala sobre felicidade com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Professor Pondé, o senhor tinha sugerido falar sobre religião. Eu queria voltar à pergunta que você fez, Boris, porque é um tema super importante quando se fala de felicidade, porque a maior parte da humanidade é religiosa e as religiões oferecem... Normalmente o que as religiões oferecem é uma dimensão que você pode começar a realizar aqui, pelo modo como você vive, por meditação, por alimentação. A relação entre alimentação e religião sempre foi muito comum, como é hoje, né? Ainda que as pessoas não saibam que são religiosas quando têm obsessão por alimentação. Mas eu diria o seguinte, a felicidade na religião, ela está relacionada à ideia de que você se transforma interiormente. Quando você chega lá é outra coisa. Não é que você vai chegar lá e vai continuar e não ver jogo do Corinthians. Quer dizer... Mas isso pode ser renúncia, então, pode ser sacrifício. Veja, quando eu ouço alguém dizer assim, não, porque as pessoas precisam de religião e tal, eu sou uma pessoa que na minha vida não experimento nenhuma necessidade de religião e, apesar de escrever muito sobre angústia e coisas assim, eu nunca fui uma pessoa preocupada com a vida após a morte. Na realidade, eu não acredito em vida após a morte. Então, assim, eu não fui picado por essa questão de achar que a gente precisa de religião, inclusive para receber um pagamento do outro lado, ou aqui mesmo é necessário religião para que a gente consiga ter uma vida moral, sei lá, alguma coisa assim. Então, é claro que você pega filósofos como Nietzsche, é famoso por fazer essa crítica, e outros também, essa crítica de que, na realidade, religião é ressentimento. No fundo, a gente fica ressentido porque o universo é indiferente a nós. Então, a gente constrói metafísicas para cuidar desse ressentimento. E, na realidade, essas metafísicas, ele bate muito no cristianismo, mas se estende a qualquer religião, o argumento dele, essas metafísicas, na realidade, para você comprá-las, você tem que submeter elas aqui, que é a tal da renúncia a qual você faz referência. É claro que a pessoa que está dentro da dinâmica, eu conheço muitas pessoas religiosas que são pessoas extremamente inteligentes, produtivas, maduras. Eu não partilho da ideia de que se você é uma pessoa inteligente, você é ateu. Eu escrevo muitas vezes na minha coluna que eu fiquei ateu com 8 anos. Para dizer que, para mim, filosoficamente, o ateísmo me parece a opção mais fácil, mais evidente. Mas, professor, o senhor voltou a falar em Deus recentemente. Eu falo constantemente de Deus. Não, o senhor voltou a aceitar assim, Deus. Não, o que acontece é assim, inclusive já me perguntaram muitas vezes isso e eu acabei tendo que voltar ao tema. Eu permaneço filosoficamente ateu. Continuo filosoficamente ateu. O que eu quero dizer com isso? Eu continuo operando no universo sem Deus, continuo não tendo necessidade agnóstico. de Deus. O senhor não é um agnóstico. É assim, eu falo ateu porque às vezes agnóstico parece um ateu que não sai do armário. Sabe? Uma coisa meio assim. Não, o agnóstico é aquele que não encontra razões suficientes para acreditar em Deus. Nem acreditar, nem dizer que não existe. É a posição tecnicamente mais correta. Não há como provar que Deus existe, nem que ele não existe. Agora, às vezes eu vejo certos momentos de generosidade nas pessoas, certo? Alguns momentos de absoluta paz de espírito que eu tenho a clara sensação de que é um milagre. Eu tenho o sentimento de que é um milagre. Ou seja, essas manifestações ou momentos não poderiam ser da própria natureza humana? É claro que sim. E nesse caso, provavelmente é. E onde estaria o milagre? Provavelmente, quando eu digo que é milagre... Você está abalando minhas convicções de ateu, pelo amor de Deus. Veja, quando eu digo que é milagre, é no sentido assim bem comum. O mundo é banal, repetitivo, as pessoas são estratégicas, interesseiras na maior parte do tempo. E quando, de repente, me aparece uma pessoa que eu não consigo identificar, ela parece absolutamente não defendida. Nós somos todos defendidos o tempo inteiro.
não vaidosa, eu olho para isso e tenho a impressão que é milagre. Mas é claro que pode ser da criação dela. Você pode explicar. O senhor fala como eu diria assim, um agnóstico teísta. O senhor não vê razões para acreditar em Deus, mas no fundo... E, na realidade, outro dia eu estava num programa em que essa pergunta me foi colocada e eu disse assim, olha, eu talvez seja um ateu místico. Isso, um agnóstico teísta. Porque e me interessa, inclusive, Mitri, quando eu fui estudar religião, né, quando eu me pus a estudar religião, apesar de não ser religioso e nunca ter acreditado em Deus e nunca ter tido interesse por esse assunto, né, eu fui estudar religião por interesse pela mística. Agora, se a religião faz feliz, se a religião faz o indivíduo feliz, nada contra. Nada contra. Vale qualquer negócio. Assim, a gente é tão infeliz que, de repente, quando eu digo a gente é tão infeliz, a vida estruturalmente é tão problemática e finita e tal, que, de repente, vale qualquer negócio. Mas a questão da religião, viu? Deixa eu te interromper. O que há de verdadeiro na ideia de que dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade? Eu acho que há bastante de verdade em que dinheiro traz felicidade até um certo grau. Tinha uma propaganda que ganhou muitos prêmios da Mastercard, e eu trabalho com análise de comportamento e publicidade, e eu hoje tenho a impressão que a publicidade tem as melhores pesquisas em comportamento em ciências humanas. Porque como ela lida com dinheiro, e quando você lida com dinheiro você não pode fazer besteira, e na universidade o dinheiro é dos outros, e ninguém perde dinheiro, você pode falar o que quiser. Na publicidade você tem que olhar de fato como o ser humano age. E nesse sentido tem uma pesquisa do Mastercard, todo mundo conhece aqui, a Priceless. Tem coisas que não tem preço, né? Que era um comercial que falava, isso você pode comprar com Mastercard. Aí mostrava, sei lá, com o filho no parque. Clichê, porque a vida é clichê mesmo. O filho no parque, isso não tem preço. O resto tudo você compra com Mastercard. Por que eu lembrei disso? Porque acho que há muito de verdade na ideia de que dinheiro traz felicidade, assim como dinheiro traz saúde. Dizer que isso não é verdade pode ser, na realidade, uma certa afetação de quem não sofre com conversa de rico, né? Conversa de rico, ou de classe média que lê muito, certo? Agora, é óbvio que existem coisas que dinheiro não traz, né? E que você pode ter muito dinheiro e estar deprimido numa BMW. Pode ser. Então, é claro que, às vezes, hoje em dia, a nossa época contemporânea, que ela é obcecada por um pensamento de classe média, de senso comum, ou seja, eu quero uma fórmula. Então, dinheiro não traz felicidade. Me parece que é uma mentira. Na maior parte das vezes, dinheiro viabiliza uma série de coisas, claro, né? Mas, professor, eu queria voltar a falar de religião, porque nós não abordamos uma questão essencial aí, que é a morte, a relação com a morte. Como é possível ser feliz convivendo com a perspectiva da morte sem ter uma religião? Essa é que é a questão. Eu acho que alguns gregos Epicuro encontrou uma resposta interessante para isso, dizendo a morte não existe, porque enquanto nós estamos vivos, ela não chegou. E quando ela chegar, nós já não estamos mais aqui. Lá, então, é uma boa resposta, mas que não resolve. Não se vive o dilema, mas eu acho uma bela, claro. É por isso que o Epicuro é o Epicuro. Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque isso, na realidade, é a minha experiência de vida. Eu não sou religioso e não penso muito na morte. Aí que está. No meu dia a dia, eu tenho noção... para mim, pensar a finitude humana é como pensar a religião. São duas coisas que existencialmente não me tocam, mas pelas quais eu me interesso, como fenômeno humano. Eu diria, hoje em dia, quando você está falando de Epicuro, Aristóteles e tal, casos de pessoas que podem até ter vivido mais, mas se vivia pouco, em números, eu quero dizer. Hoje você tem uma longevidade muito maior, o que normalmente gera muito mais expectativa, gera muito mais ansiedade, e essa agonia de você ficar vivo, inclusive tomando 500 soros e não sei o quê. Esse debate todo que se tem hoje aí, por conta da ética do avanço da ciência. Então, isso é mais um argumento para aquela minha impressão, quando você me perguntou, Bachar, de que antigamente era mais fácil ser feliz, porque inclusive você morria mais jovem. Você morria mais jovem, a vida estava muito localizada em necessidades muito imediatas, e isso tornava, de certa forma, as coisas mais fáceis. Hoje, como a gente tem muita expectativa de vida, você
para de trabalhar, morre uma série de pessoas que você gostava, você tem a possibilidade, inclusive, de sofrer muitas frustrações e continua vivo. Né? Então, assim, o resultado é assim, hoje a vida é longa demais e isso seguramente atrapalha a felicidade. Olha, tinha uma senhora que trabalhava em casa, Dona Máxima, que era uma filósofa, e ela me perguntava: senhor Boris, o senhor não acha que a gente não devia morrer? Eu acho, Dona Máxima, eu acho. Nós vamos para o último intervalo, o Canal Livre volta daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que fala sobre felicidade. Pondé, a cidade atrapalha, favorece ou é um fenômeno, um fato indiferente para quem está procurando a felicidade? Olha, é muito interessante a relação entre cidade e felicidade e, por contraste, felicidade e campo, natureza, campo. Pelo menos no mundo ocidental, sei que não só no mundo ocidental, há uma constante suspeita de que a cidade, por reunir pessoas muito obcecadas, isso na Idade Média, na Antiguidade, muitas vezes, principalmente na Idade Média, as cidades eram vistas como um poço de sujeira. Tinha sujeira, inclusive, por conta de acúmulo de pessoas, mas sujeira, inclusive, porque tinham pessoas lá que não eram boas. Muito interesseiras, que estavam muito apegadas a roubo, a dinheiro, a prostituição, não sei o quê. Mas eu não estou dizendo que isso é fato hoje, mas assim, há uma suspeita, que me parece razoavelmente fundada, de que a cidade, pelo menos na forma que a gente vive ela atualmente, na modernidade, no mundo contemporâneo, está muito associada à realização de desejos imediatos. Né? A cidade nasceu como um mercado e continua sendo um mercado, um grande mercado que tem vantagens. Eu não conheço nenhum sistema econômico que produza riqueza material e existencial, que para mim as duas estão intimamente ligadas, que não o sistema de mercado. Não estou criticando o sistema de mercado, nem tampouco dizendo que ele é maravilhoso e lindo, mas há uma forte suspeita que a vida fora da cidade, ela dá a você sentimentos, afetos e valores mais concretos, mais associados à medida da vida. A escola romântica é isso. É, isso mesmo, assim. Mas os estoicos já suspeitavam disso, os românticos voltam a esse tema de forma bastante forte, de que a felicidade está mais perto de fora da cidade, da vida no campo, da vida rural. Da natureza, né? Próximo da natureza como um todo, isso mesmo. O amor, ele é imprescindível para que se seja feliz, para que se conquiste a felicidade. Há uma enorme cultura, enfim, e devoção à ideia de que o amor é um sentimento fundamental para a vida, para tudo. É possível ser feliz sozinho? Que, aliás, é romântica, né? Ele acabou de falar do romantismo, isso é tipicamente uma invenção romântica. Essa ideia de que o amor é imprescindível. Eu acho que é possível se viver sozinho, sim. Feliz, de novo, por ser feliz sozinho. Também acho. Também por contraste. Mas você pode ser solitário, sozinho e professar vários tipos de amor. Entende? Assim, claro, o amor misericórdia, o amor romântico, claro. Não, mas eu estou entendendo o amor romântico. Estou falando daquele amor. Aquele do Leblon lá. Aquele do Leblon. Você pega lá, você não fala do Viagra aqui, aquele amor que te obriga a recorrer ao Viagra. Esse é o amor, o romântico. Eu entendo que é o amor homem e mulher, entre dois homens, entre duas mulheres. A felicidade não está necessariamente aliada à bondade. Não. Essa de forma nenhuma. Mas afinal, o inclusive, amor pode ou não pode? Acho que a bondade aí nesse sentido, apesar de reconhecer muitas coisas interessantes da tradição judaico-cristã, acho que às vezes bondade excessiva pode fazer você uma pessoa bem complicada. Mas o Boechat, a resposta ao Boechat, ele está aqui querendo saber. O amor não é imprescindível. Eu acho que não. Olha, de novo por contraste, você pode ter vivido um amor muito sofrido, você pode ter vivido um casamento muito ruim, e de repente ficar sozinho pode ser uma sensação de o momento em que você pode viver para você,
fazer as coisas que você quer, não ter tanto horário, não ter... Isso é uma piada comum de homens para mulheres, mas eu não tenho nenhuma dúvida que as mulheres também sentem em relação aos homens. Essa ideia de que a vida possível depois do casamento, porque eu não sou mais escravo. Acho que muitas mulheres também sentem isso com relação aos maridos, não é só os maridos em relação às mulheres. Então, acredito que é plenamente possível viver sozinho e ser feliz. Homens, mulheres, maridos, esposas, a mulher e o homem, como bichos, a diferença entre esses dois bichos no que diz respeito à possibilidade de ser feliz, de alcançar a felicidade? Alguém está mais propenso? A maternidade, por exemplo, é um trunfo para as mulheres nesse quesito? Olha, pensando assim, de novo, você falou em bicho, eu penso em animal, penso no olhar darwiniano, assim. Primeiro, não acho que todas as mulheres se realizam na maternidade. Muitas não se realizam. Creio que a maioria, sim, né? Acredito que existem pressões do meio ambiente, claro, inclusive pensando em termos ancestrais, diferentes para homem e mulher. Por exemplo, dar à luz para uma mulher é um escândalo há 100 mil anos atrás. É muito mais perto do que isso. Mas só para deixar barato. Ela morria, era comida por bicho, morria no parto. Quer dizer, isso é uma pressão de meio ambiente, de história evolutiva que os homens não têm. Sexo para o homem sempre foi, ele vai... tem o orgasmo, levanta e vai embora. A mulher fica com todo o custo fisiológico do sexo. Então, isso não se deve confundir com a ideia de que homens e mulheres, assim como todo tipo de ser humano, todo tipo de raça, etnia, deve ser igual perante a lei. Isso é outra coisa. Homens e mulheres devem ser iguais perante a lei e ter os mesmos direitos. Agora, dizer que homens e mulheres são iguais o tempo inteiro, não é verdade. Inclusive, vou pegar um pouco... Eu brincava a partir de uma pergunta que vocês me fizeram, dizendo que a mulher, que eu acho encantador como a mulher se encanta com o intelecto masculino. E aí você falou que hoje está raro. Eu falei, eu acho que você perguntou se estava mudando. Eu falei, não sei, acho que está ficando raro o intelecto masculino. Então, o homem, a maior parte dos homens, se encanta primeiro com a beleza física. O intelecto feminino demora um pouco de chegar. Chega! Essa história de que o homem adora a mulher burra e gostosa, não é todo homem, isso não é verdade universal. Então, acho que tem diferenças. Professor, o senhor cita num artigo seu, um filósofo, acho que Kierkegaard, não tenho certeza, que diz que o conhecimento de si mesmo começa com um profundo entristecimento. Kierkegaard, é ele mesmo. Eu pergunto, então, a felicidade e o conhecimento e a consciência mais profunda são incompatíveis? Famosa frase americana, ignorance is bliss. Pois é. Né? Quer dizer, a ignorância é êxtase. Né? Isso também é uma suspeita que eu acho que há parte de verdade nisso. Quando o Kierkegaard fala isso, ele está falando isso é falado no livro dele sobre amor. Né? E ele fala que todo mundo sabe que o verdadeiro autoconhecimento começa com o entristecimento consigo mesmo. Isso acontece em boas terapias, quando você está fazendo uma boa análise, isso acontece. Na tradição médica ocidental antiga, melancolia e conhecimento estavam relacionados. Com isso, não quero dizer que se você for uma pessoa bem triste, você é super cabeça, não. Mas sim, se há incompatibilidade entre felicidade e conhecimento, plenamente acho que não é verdade. Mas... o conhecimento, o autoconhecimento, se implica um conflito com imagens pessoais infantis, falsamente construídas, e nesse sentido o Kierkegaard tem razão. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, o Canal Livre de hoje vai ficar por aqui. Nós agradecemos ao escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé e aos jornalistas Ricardo Boechat e Fernando Mitre. Boa noite, muito obrigado. Até a semana que vem e muitas felicidades.